palavra. Aleluia. Então abra aí comigo a sua Bíblia, no capítulo número 8, do livro de Atos dos Apóstolos. Aleluia. Que noite, meu irmão. Hoje é uma noite perfeita para ser curado. Hoje é a noite para ser avivado, ser restaurado. Hoje é a noite que o Senhor vai mudar essa angústia em alegria. Eu estou todo arrepiado aqui, meu irmão. Essa é a noite que Deus vai tirar essa tristeza. É noite de trocar vestes de tristeza, de luto, por vestes de alegria, de celebração. O luto já passou. É tempo de celebrar a vida, irmão. É tempo de celebrar a vida. Estamos vivos. Glória a Deus. É tempo de celebrar a vida. Romanos, capítulo de número 8. Eu quero ler a partir do verso de número 26. Atos, eu falei Romanos, né? Meu Deus. Perdão, ainda bem que vocês estão ligados. Eu queria ver se vocês estavam ligados. Atos dos Apóstolos, ou então nós poderíamos dizer Atos do Espírito Santo através da vida dos apóstolos, capítulo de número 8, verso de 26. Quem achou diz amém. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E lá ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros da rainha Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e o acompanhe. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentou-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura: e ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? E então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse: olha aqui a água, que me impede de ser batizado? Diz Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu, mas, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pela qual passava. Aleluia. Alguém já disse que a vida é feita de encontros e desencontros. E existem encontros
que são muito bons. Existem encontros que são alegres, que são festivos. Existem encontros que produzem vida. Mas também é verdade que existem alguns que não são tão bons assim. Existem alguns que geram tristezas. Talvez eu falo para a gente hoje aqui que já teve encontros na sua vida que geraram amarguras, quem sabe até mesmo traumas, feridas. Mas deixa eu dizer para você, por outro lado, existem encontros que são divinos, encontros que não foram projetados pela terra, mas que foram agendados pelo céu, encontros que foram preparados pelo próprio Deus. E esses encontros mudam destinos, esses encontros mudam histórias de vida, esses encontros mudam situações. Por isso hoje eu quero falar de um encontro transformador. Eu não sei se você vai ter fé suficiente para receber, mas eu tenho fé suficiente para declarar que o encontro que você está tendo com a palavra de Deus hoje transforma a tua vida, vai transformar a tua história, vai mudar a condição que você chegou aqui. Você chegou aqui de uma forma, de uma maneira, mas você vai sair daqui diferente, eu creio, em nome de Jesus, porque a palavra transforma. Então no verso 8, no capítulo 8, melhor dizendo, de Atos dos Apóstolos, a partir do verso que nós lemos, o verso de número 26, começa a narrar esse encontro de Filipe. Filipe, um discípulo. Filipe, homem cheio do Espírito Santo. Filipe, alguém que seguia Jesus. Filipe, um cristão. Muitas vezes nós usamos essa expressão cristão, e quem sabe você já viu alguém dizer que cristão significa que nós somos pequenos cristos. Mas na verdade, lá na origem da palavra, lá de uma maneira teológica, na raiz dessa palavra cristão, na verdade cristão significa alguém que é aluno e tem um mestre. Cristão significa alguém que é escravo e tem um senhor. Cristão significa alguém que existe alguém que é dono da sua vida. Entende como é muito maior, muito mais amplo, e nós precisamos compreender isso. Por isso eu falo que o encontro que está acontecendo aqui é entre um cristão. Filipe é cristão, Filipe é cheio do Espírito Santo, e ele vai se encontrar com um eunuco que era uma autoridade, que era alguém muito importante, que era alguém que servia, a rainha de Candace, era alguém que servia a rainha dos etíopes, era alguém que tinha um bom cargo, era alguém que tinha uma boa posição. E nesse momento, mais do que isso, era um homem influente, era um homem religioso, porque nós estamos vendo, ele está indo a Jerusalém, está cumprindo uma tradição. Mas era alguém que não tinha o conhecimento da verdade, não pelo menos todo o conhecimento. Era alguém que ainda ali faltava algo. Então esse encontro não acontece por acaso. Esse encontro acontece pela direção de Deus. Irmão, eu tenho fé para crer que você não veio aqui nessa noite porque você não tinha nada para fazer. Eu tenho fé para declarar, quem sabe teve gente que deixou coisas na sua casa para vir. Quem sabe gente deixou tarefas para estar aqui. Então não é que você está aqui porque você não tinha o que fazer. Você está aqui porque você não conseguiu resistir à direção do Espírito Santo, dizendo: eu preparei esse momento, eu preparei esse encontro, eu tenho algo novo, amém? Alguém crê? Alguém recebe essa palavra? Eu tenho algo para você nessa noite. Então foi direção de Deus. E no verso 26, então vem uma palavra, e Deus vai dizer a ele: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. A primeira coisa que nós entendemos aqui nesse encontro é que Deus preparou o caminho.
Quem apontou o caminho foi o Senhor. Era o Senhor dizendo a Filipe: Filipe, sai daí da onde você está, e você vai pegar o caminho que eu estou te direcionando, o caminho sul, que vai de Jerusalém até Gaza. É para lá que você vai. Não, você não entendeu, e eu vou especificar melhor. O Senhor preparou o caminho para que você tivesse um encontro. O Senhor preparou o caminho. Ah, pastor, aonde está? Qual é a coordenada? Quais são as coordenadas para eu achar esse caminho? Aonde que eu acho no Maps? Quais são as coordenadas? Eu te dou. A coordenada é João capítulo 14, versículo de número 16. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. O caminho foi preparado para esse encontro. O caminho foi preparado. Então Filipe agora vai caminhar em um caminho, vai trilhar um caminho que o Senhor preparou. Mas eu preciso chamar a tua atenção, porque antes de tudo isso, estava ocorrendo em Samaria um grande avivamento. Tinha milagre, tinha maravilha. Aqui nós estamos em Atos 8, Atos 2, a descida do Espírito Santo, a inauguração da igreja, aleluia, uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia do mover, cheia de temor. Atos 2 diz que havia sinais, que havia maravilhas, que havia milagres, porque todos os que estavam em comunhão tinham temor. E essa igreja que está se movendo em milagres, em maravilhas, tudo isso está acontecendo. Mas de repente Deus chega para o Filipe e diz: ô Filipe, está muito bom esse avivamento, tem muito movimento, mas eu tenho um caminho para você. Sabe, é mais ou menos assim, nós estamos lá com o GC com 50 pessoas, e agora ele fala assim: sai da... Hoje eu não sei os bairros da Lapa, eu falei aqui de Araucária. Você está lá com o GC com 40, 50 pessoas, e Deus fala assim: ô meu Filipe, sai daqui agora e vai lá para o israelense fazer GC. Tem um lá que está precisando de você. Eita, tem amém aí, gente? Sai do meio desses 50 e vai para o caminho que eu te mostro. É mais ou menos assim. Tem milagre, tem maravilha, coisas estão acontecendo, tem movimento, e Deus vem e fala: Filipe, eu tenho uma direção para você. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está tirando Filipe do meio do movimento. Cadê os crentes que vivem atrás de movimento? Ei, aleluia! Nós não seguimos milagres, nós não seguimos movimento. A minha Bíblia diz que os milagres vão seguir aqueles que creem. É o movimento, é o milagre, é o mover, vão seguir aqueles que creem. Vai ter gente que vai ficar olhando para o teu barco e vai ficar olhando para onde ele vai, porque eu sei que para onde ele vai tem direção, algo acontece, ele se move debaixo de uma palavra. A madrugada pode não ter sido muito boa, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então eu estou de olho, porque aonde ele vai tem milagre. Ele não vai atrás do milagre, ele atrai milagre. Ah não, alguém não entendeu. Aleluia. Crente não vai atrás de milagre, crente atrai milagre. Crente não vai atrás de movimento, crente faz o... E o movimento é do Espírito. Tem um povo reunido num cenáculo, e tem um povo num movimento do lado de fora. Mas o movimento, o agir de dentro do cenáculo ofuscou o movimento do lado de fora. Eles param para dizer: o que aconteceu com esse povo aí? E eu creio nesses dias que a tua vida no secreto vai ofuscar muito movimento que não vem de Deus ao teu redor. Vai te tirar de muito movimento que Deus nunca te quis. Sai desse movimento, Filipe, vai para onde eu te quero. Pensa comigo, irmão. Deus te tirando de um lugar assim, mas toda vez que Ele faz é por algo específico. É por algo, é por um propósito. Então, não questione o mover de Deus, obedeça. Talvez Deus vai pedir para você sair de alguns grupinhos. Talvez Deus vai pedir para você sair de alguns, tanto grupo virtual quanto... real quanto virtual. Se Ele pedir, se Ele direcionar. Na verdade, para alguns Ele já pediu. É que às vezes a gente é teimoso. Mas eu quero viver avivamento, mas não me afasto do movimento.
Eu quero viver algo novo, mas não me afasto do velho. Deus não coloca vinho novo em odre velho. Deus não desperdiça unção, Deus não desperdiça. Mas Ele também não abandona o odre. Tem unção, tem mover e tem fogo para fazer do odre velho um odre novo. Aleluia. Por isso entenda aquilo que Ele te direciona. Não questiona, obedeça. Obedeça. Às vezes Deus te afasta de movimentos para você provar de avivamento. O propósito sempre vem depois da obediência. Hoje muitas pessoas elas estão dizendo assim: olha, eu quero ser, eu quero entender, eu quero viver o meu propósito. Só que as pessoas elas querem viver o propósito, alcançar o propósito para depois obedecer. Elas não entendem que o propósito é manifesto enquanto obedecemos. Quem quer viver propósitos sem se preocupar com obediência, não quer viver propósito de Deus, quer viver os seus próprios planos. Quem não tem a humildade, a disposição de obedecer, não está esperando para ouvir Deus dizer por que Ele criou, qual é o propósito. Eu falava aqui na quinta, eu falei da história do microfone. Quem estava aqui na quinta e ouviu a história do microfone? É bênção a história do microfone? Eu vou contar para eles hoje, vou contar. Imagina comigo, um microfone que não sabia quem era. Um microfone que achava que era um martelo. E aí, achando que é um martelo, esse microfone sai por aí querendo pregar. Eita, o pregar foi coincidência. Quinta não saiu isso, né? Veio agora, Deus está falando com alguém. Quinta eu não falei isso, mas agora veio. Então o microfone que acha que é um martelo sai pregando. Só que como ele não é um martelo, o pregar dele não tem eficácia. O pregar dele não gera resultado. Ele não consegue pregar, entorta o prego e ainda se machuca. Meu Deus, hoje o microfone está pregando. O microfone que acha que é martelo, prega. E quanto ele mais prega, mais ele se machuca, mais ele fere, mais ele entorta os pregos. E ele entra em crise. O que é que eu vou fazer? Eu não sei para que eu nasci. Eu não sei para que eu existo. E aí ele vai ter alguns amigos lá que vão dizer: vamos encher a cara que você descobre. Vamos usar umas drogas aí que você descobre. Vamos ser felizes que você descobre. E quanto mais ele tentava, mais frustrado ele ficava. Até que um dia ele se encontrou com o microfone da Lagoinha. Não, essa foi só para você. Até um dia que ele se encontrou com um microfone crente. E aí ele disse assim: rapaz, eu estou numa crise, porque eu sou um martelo que não cumpre o meu propósito. Eu tento. Deixa eu dizer para você: para de tentar fazer aquilo que você quer e começa a se dispor a viver aquilo que Deus tem. O que te machuca não é não conseguir êxito. O que te machuca é continuar insistindo naquilo que Deus nunca quis para você. Deixa eu te dizer, o que Ele tem é maior, o que Ele tem é melhor, o que Ele tem vai cumprir o propósito no tempo certo. E aí, esse microfone fala para o microfone da Lagoinha: o que eu faço? E ele fala assim: fala com o Shuri. Sabe quem é o Shuri? O Criador. Tá vendo aí que está escrito em você, Shuri? Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. O que te define não é a marca da sua roupa, não é a marca do seu carro, não é a marca do seu relógio, não é a marca do seu sapato, é a marca do Espírito Santo, é a marca da promessa que está na tua vida, que está sobre você, que é o selo, é a marca que ele diz: aleluia, não, é o penhor, o Espírito Santo, a marca do penhor. O que significa penhor? Vocês são um povo todo próspero, então ninguém sabe o que é penhor, né? Recebe, irmão, é para você. Nós somos um povo próspero, então você não sabe o que é penhor. Mas sabe o que é penhor? Quando alguém vai lá e penhora, ela deixa alguma coisa para conseguir um valor, não é isso? Só que ela tem que deixar um bem em troca lá. E aquele bem significa assim: olha, esse bem é a garantia que eu vou voltar. Esse bem que eu estou deixando aqui é a garantia que eu estou dando que eu vou voltar.
O Espírito Santo é a marca, é o símbolo do penhor que Ele deu, dizendo: eu deixei, mas eu vou voltar para buscar, eu vou voltar para estar com vocês, eu vou voltar. E aí então ele vai dizer: ó, tá vendo que tem uma marca em você? Shuri. Quem é Shuri? Quem criou o microfone. Então tem uma marca em você. Quer descobrir para que você foi criado? Vai em quem te criou. Ah, pastor, eu não descubro para que eu fui criado tentando. Não, ficar tentando é muitas vezes para massagear o nosso ego. Agora, quando eu sei que tudo já está preparado, tudo já está definido, aí o que acontece? Agora o microfone vai no manual do Shuri. E no manual do Shuri, vê lá que... o microfone vai apertar. E quando apertar, ele vai ver que agora ele tem vida, que agora ele está ligado. Tem alguém ligado aqui nessa noite? Tem alguém com o espírito avivado aqui nessa noite? Agora ele entende que ele foi criado não para martelar, não para pregar, mas ele foi criado para que alguém fale por ele, e quando fale por ele, a sua voz seja amplificada. Pois bem, Deus te criou para que através da tua vida a voz dele seja amplificada na face da terra. Por isso, para de bater cabeça. Você não é martelo, você é voz de Deus na terra, boca de Deus na terra. É entender propósito, é entender sentido. Então, grandes transformações começam quando a gente obedece. O propósito vem na obediência, o milagre. Irmão, se não tem obediência, não tem milagre, já reparou? Eu preciso de um milagre. Preciso de um milagre, não vou desistir. Aleluia, essa é da minha época. Preciso de um milagre? Então desce e se banha 7 vezes no Jordão. Ah, Senhor, mas Abana e Farfar não são melhores do que esses rios? Não tem a ver sobre qual rio é melhor, tem a ver com qual é o propósito. Ah, mas lá naquele ambiente é melhor. Não, não é sobre o ambiente melhor, é sobre o propósito certo. Quer ser curado? Ó, Jesus pega o lodo e coloca no olho. É a melhor forma? É a melhor ação? Não, mas é a certa. É o que nós gostaríamos, ter o nosso rosto lambuzado. Mas é quando você achar que não está enxergando, que você vai enxergar de verdade. É quando ele tocar no propósito que nós vamos enxergar de verdade. Então, mesmo sem entender, meu querido, obedeça. Se é Deus falando, Deus chega para um Abraão e diz: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. Deus fala para Abraão se mover antes de saber. Abraão, vai que no caminho eu te dou toda a direção. É bem a nossa geração, só que não. Hoje nós queremos saber para onde vamos, como vamos, o que vamos ganhar. Ah, eu até vou para lá, mas o que eu ganho? O que eu recebo? Como vai ser? O que eu vou fazer? Me dá a direção. Eu já preciso saber os detalhes de tudo. Deixa eu dizer, irmão, se nós precisamos saber os detalhes de todas as coisas, como começa, como ocorre, como termina, é porque para a gente mais importante é o que acontece e não quem direcionou. Quando o mais importante é quem deu a direção, eu não sei para onde, eu não sei como vai ser, eu não sei que de jeito vai ser, mas eu sei quem mandou. E quando eu sei quem mandou, aleluia, não tem como não obedecer. Por isso escolha obedecer, porque é no caminho que vai ter salvação, é no caminho que vai ter avivamento, é no caminho que vai ter contentamento, é no caminho que vai se estabelecer propósito. Sabe, às vezes a gente está tão preocupado em apresentar frutos, que a gente é incoerente, é irresponsável com a semente que Deus nos deu. Hoje eu te dou um conselho. Alguém já disse que se o conselho fosse bom, não se dava, se vendia, né? Mas a minha Bíblia diz que há sabedoria na multidão de conselhos. Te dou um conselho hoje. Para de ficar querer ostentar uma semente e planta ela.
Para de querer ficar mostrando que você tem uma semente da parte de Deus e planta ela, porque semente na mão não germina, semente na mão morre. Semente na mão seca. Olha o que Deus me deu. Deus me deu esse ministério, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo. Se Ele te deu, irmão, põe aonde Ele mandou, coloca na terra que Ele mandou, porque a semente, para frutificar, primeiro precisa morrer. Se a semente não morre, ela não germina. Se não germina, não frutifica. Está entendendo? Não espere apresentar frutos sem antes estabelecer raízes. Por que é que eu fico feliz com esse povo chegando aqui? Porque a gente dizendo, eu quero ter raiz, eu quero me fixar em algum lugar, eu quero estar sendo alimentado, eu quero ter... Ninguém nunca vai apresentar fruto sem raiz. A única árvore que dá fruto sem raiz, a única árvore que apresenta fruto sem raiz, é a árvore artificial. É aquela que não é de verdade. Porque a natural... Irmão, eu falava de manhã, há 1 ano atrás... Nós estamos aqui no primeiro treinamento de voluntários da Lagoinha. Estamos com a igreja reunida. E aí eu falando aqui, ó, gente, agora chegou o tempo onde a gente vai ter muita gente fazendo, e não muita gente fazendo as mesmas. Agora, a gente vai ter muita gente fazendo muitas coisas, e não poucas pessoas fazendo tudo. Eu falei, chegou o tempo de frutificar. Muitos celebraram, alguns deram risada. Esse pastor é meio louco, né? Mas eu quero declarar hoje que vai crescer ainda mais. Nós não estamos pedindo para Deus uma igreja cheia de pessoas. Nós estamos orando para Deus por pessoas cheias de Deus. Pessoas cheias do Espírito Santo transformam uma cidade, transformam um estado, transformam um país. E aí 1 ano atrás, irmão, nós tínhamos aqui no grupo de louvor, o nosso grupo de louvor era formado por... Mas entenda algo, não é sobre números, nunca foi. É sobre vidas. São vidas que decidiram criar raiz e agora estão apresentando fruto. Porque o fruto é natural para quem tem raiz. Eu quero declarar que vem sobre você hoje uma unção de descanso. Que você para de se preocupar em apresentar fruto e você estabelece raiz. E quando você menos esperar, apareceu o fruto. Está ali. Alguém vai olhar e vai dizer, de onde veio? Não sei. Porque o reino de Deus é assim. Alguém plantou, está lá, cresceu e vai dar fruto em nome de Jesus. Então, aprenda isso. Segunda lição muito importante nesse texto. Deus se revela a quem o busca de verdade. Deus se revela. O eunuco, observa, ele já adorava a Deus. Ele estava em Jerusalém, foi para lá para adorar. Mas ele não conhecia a verdade completa. Ele tinha posição, ele tinha riqueza, ele tinha conhecimento religioso, mas lhe faltava a iluminação da revelação. Ele não entendia tudo, porque ele estava lendo o livro do profeta messiânico, o livro de Isaías, capítulo 53, e não entendia o que lia. Ele não estava entendendo aquilo que ele estava lendo. Sabe, hoje existem pessoas que são religiosas, que são estudiosas, que são dedicadas, que até são perseverantes, mas que ainda não tiveram um encontro real com Jesus, que ainda não tiveram, porque o que nos transforma de fato é o encontro com Jesus. Talvez tem pessoas que são assim, têm esse conhecimento, são estudiosas, são perseverantes, mas ainda lhe falta esse encontro. Mas esse homem estava distante, estava solitário, estava nesse caminho, mas nesse caminho ele estava buscando. Talvez você está aqui hoje meio que se enxergando nele, pastor, talvez este seja eu. Eu estudo, eu busco, eu creio, mas eu vejo que ainda me falta esse encontro. Irmão, então continua no caminho, continua buscando, continua procurando, porque a minha Bíblia diz que aquele que procura acha, aquele que pede recebe, aquele que bate a porta se abre, só continua no caminho. Então no verso 35, quando depois de Deus direcionar Filipe para essa estrada, Filipe então vê a carruagem, Deus dá a instrução para que ele se aproxime, se aproxima e ouve o eunuco lendo Isaías. Então ele se aproxima e diz, olha, você está entendendo o que você está lendo? E ele vai dizer, como entender se não houver quem me explique? Como entender se não houver quem me ensine? E é nesse momento então que Filipe começa a viver o propósito.
Verso 35. E começando por essa passagem, anunciou-lhe a Jesus. O que é que Filipe faz nesse caminho? O que é que Filipe faz no propósito? Filipe, através da palavra, revela Jesus. Através da palavra ele começa revelando Jesus. Filipe não pregou filosofia. Filipe não pregou motivação. Filipe não falou da sua própria vida. Filipe falou de Cristo e esse crucificado e ressurreto. Filipe fala de Jesus. Filipe aponta para Jesus. É isso que nós precisamos hoje, irmão. Nessa semana eu recebi um vídeo, eu comentava aqui hoje pela manhã, de uma escola de Araucária que, não sei se eles têm um ensino circense, não sei o que é, mas um vídeo lá de várias meninas fazendo aula naqueles polidense assim, sabe? Meninas sensualizando, jovens, adolescentes. E aí o pessoal ali meio revoltado, dizendo, gente, a gente precisa ir lá fazer algo, vamos. E naquele exato momento o Espírito Santo bradou ao meu coração: enchei os vossos filhos do meu Espírito, que os vossos filhos sejam cheios do meu Espírito. Sabe o que ele estava dizendo? Vocês não precisam ir aonde eu já enviei alguns. Aleluia. Eu hoje não posso entrar na escola dos adolescentes, mas eu declaro que tem adolescentes lá, seus filhos cheios da palavra, cheios do Espírito Santo, cheios da instrução, cheios da verdade, que vão fazer a diferença naquele lugar. Aleluia. Eu quero declarar que as rodas vão ser de louvor, que as rodas vão ser de evangelismo, que o que vai se estar ensinando é a palavra de Deus. Minha filha está ali atrás, 16 anos. Com 5 anos eu fui chamado na creche que ela estava, na escolinha. Aí chamaram: vocês precisam vir aqui que nós precisamos dar uma avaliação, um parecer acerca da Rebeca. Falei, meu Deus, o que aprontou será, né? 5 anos, aleluia. Vamos lá. A professora falou assim: olha, tem 2 coisas que eu preciso comentar com vocês que mexeu muito com a gente. Quando a gente vai fazer a chamada em sala de aula, e a gente está chamando lá, fulano, presente, fulano, presente. Aí a gente fala, João. Aí alguém fala, o João não veio porque está doente. Mais do que rápido, a Rebeca levanta a mão e diz, vamos orar por ele. Aí tem um bosque aqui perto da creche, do lado assim. Aí toda vez no intervalo, 5 anos, irmão. Porque o filho faz o que vê o pai fazendo. Jesus disse, o filho só faz aquilo que vê o que o pai faz. E aí a Rebeca pegava as amiguinhas e a professora falou, ela pega 4, 5 amiguinhas, vai para o bosque. Chega no bosque, elas fazem uma roda, ela dá a mão umas outras e ela faz as meninas orar. A gente entrava no quarto dela, ela colocava as cadeirinhas e as bonecas na cadeirinha. Eu falava assim, o que você está fazendo, minha filha? E ela falava, pai, dá licença porque eu estou na minha célula. 11 anos se passaram. Emanuel tem 7. Dia desse eu escuto um barulho no quarto dele, uns gritos. Falei, rapaz, o que está acontecendo? É normal, alguns gritos é normal, mas estava um pouco mais empolgado do que normalmente. Entro não, olhei pela frestinha do quarto, abri devagarzinho. Quando eu abri, ele tem um baú onde ele guarda os brinquedos. Ele subiu no baú, ele pôs uma banquetinha em cima do baú, colocou uma Bíblia em cima do baú, estava de olho fechado, com a mão estendida e dizendo, venham para a igreja do pastor Emanuel. E aí eu falei assim, Senhor, será que eu estou ensinando errado? E o meu filho está levando a brincadeira o que é sério. E o Espírito Santo me disse, você nunca brinca daquilo que você não gosta. Você só brinca com aquilo que dá alegria no teu coração. Eu falei, então deixa brincar. Aí ele saiu do quarto bem assim, pastor, pai, essa aqui é minha igreja. Igreja das Águias. E vou te falar, Fernandinho vai vir aqui daqui uns dias. Por que você não chama Fernandinho na sua igreja? Eu falei, acho que eu não tenho tanta fé quanto você. Eu quero declarar os teus filhos cheios do Espírito Santo.
Você pegando a sua filha no quarto de joelhos, chorando, não de tristeza, não porque algum menino machucou, frustrou, decepcionou, não, o que está acontecendo, minha filha? Porque você está chorando? Porque eu estou sentindo a presença de Deus, porque eu estou sentindo a presença do Espírito Santo, porque eu entendo que algo está acontecendo na minha vida. Eu quero profetizar seus filhos cheios do Espírito Santo. Hoje pela manhã uma irmã compartilhou uma lista que a filha dela faz. Sabe essas listinhas de tarefa que os pais fazem com os filhos? Parabéns, só cuide para não deixar Jesus fora dela. E na listinha da menina estava assim: de manhã, tomar café da manhã. Segundo, ir à igreja. Depois tinha ir para a casa da avó, almoçar, depois tinha assistir o jogo do Palmeiras, mas antes, ver Jesus. Que os nossos filhos tenham esse amor, tenham esse apego, tenham esse zelo, tenham essa fome, essa vontade, esse desejo. Então, Filipe fala de Jesus, porque toda a Escritura aponta para Jesus. Jesus é o caminho da salvação, Jesus é o caminho da transformação. Pregação sem Cristo é discurso, mas com Cristo é transformação. Os nossos filhos são bênção, irmão. Ontem nós fizemos algumas visitas, eu estava com um casal de jovens, 22 anos. Aí já tem casa própria, mobiliada, carro, tem empresa, funcionários. E eu olhando, falei, meu Deus, onde eu estava nos meus 22? E ele falou, você estava na loucura. Eu falei, meu Deus. Ele falou, fica tranquilo, é que você naquela idade você não tinha o que ele já tem hoje. Eita, está entendendo? Hoje eu estou vendo jovens aí, jovens comprando carro, comprando casa, estabelecendo família. Tão feliz, meu filho está aqui, chegou de viagem hoje, já veio para o culto, a semana inteira viajando, 27 anos, eu tenho declarado isso aqui, os nossos filhos vão mais longe, e eles vão mais rápido, os nossos filhos vão viver coisas maiores, vão viver coisas melhores. Já foi a lugares que eu nem sonhei, talvez nem na minha vida inteira eu vou, e ele já foi. Mas ele não foi por causa de mim, ele foi por causa do Jesus na vida dele, por quem Deus é na vida dele. Então ensine os seus filhos a ter um Deus pessoal, que o Senhor seja pastor do teu filho, não o teu pastor só. Eu só vou na igreja porque o Senhor é pastor do meu pai, Deus é pastor do meu pai. Não, eu vou porque Ele é o meu pastor e Ele tem cuidado de mim. Ensina o caminho. Então aqui nós estamos vendo, apontando para Jesus, verso 36, e aí nós caminhamos para o fim. O eunuco então vai dizer, eis que aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Meu irmão, eu queria só uns 150 eunucos desse na igreja, só 150, esses são incendiários. Filipe está falando a palavra, ele está andando, ouvindo a palavra e já olhando, opa, tem rio aqui. O que é que me impede de obedecer a palavra? Não, você não pegou. Você não pegou. Hoje nós temos crentes que procuram impedimentos para não obedecer. O eunuco está procurando, dizendo assim, não tem nada que me impeça a obedecer. O que é que pode? E eu declaro sobre a tua vida, hoje cai por terra todo impedimento que você mesmo criava para não obedecer. Deus tem chamado, Deus tem vocação, Deus tem coisas maiores, mas muitas vezes você ficava pondo impedimento, e hoje esses impedimentos caem por terra. Você vai decidir obedecer. Senhor, tem água aqui, o que é que me impede? O que é que me... Filipe, tem água aqui. O que é que me impede de ser batizado? Sabe por que isso? Porque uma fé verdadeira responde com obediência. A fé vem pela pregação do Evangelho, amém? Ouvimos e a nossa fé é edificada. Mas irmão, a mesma palavra também diz que uma fé sem obras é morta. Que não sejamos um povo que fala de fé, que sejamos um povo que obedece em fé, um povo que vive em fé, um povo que caminha em fé. Então não houve ali discussão, não houve ali resistência, não houve ali um apego à tradição. O que houve ali? Houve fé e ação. Tem água aqui, o que é que está me impedindo?
Às vezes a gente fica 10 anos na igreja e ainda fala assim, não senti que é a hora ainda. Não senti que é a hora de batizar, não senti que é a hora de perdoar, não senti que é a hora de casar, não senti que é a hora de mudar, está entendendo? Mas aquele eunuco está ouvindo e já dizendo, o que me impede? O que me impede de fazer agora? Eu tenho fé, mas mais do que fé eu tenho ação. E eu creio que nós somos uma igreja que não apenas tem fé, que não apenas ora, mas nós temos ação, amém? Uma ação que é fruto da fé, que é fruto da oração e que vai gerar transformação. Porque quando Deus toca o nosso coração, irmão, não tem resistência, não tem demora, não tem tradição. Ele está dizendo, o que é que eu preciso fazer para ser batizado? Filipe vai dizer uma coisa só, crê. Você crê que Jesus é o Filho do Deus vivo? Eu creio. Então nada pode te impedir. Nada pode te impedir. Novembro está entrando e eu declaro em nome de Jesus que debaixo da palavra, na fé e na obediência, nada vai te impedir de viver tudo que Deus já preparou para você e para a tua casa nesses dias. Porque quando Deus toca um coração, a resposta não é debate, a resposta é entrega. É entrega. Não, eu não vou debater, não vou argumentar, não é sobre isso, é sobre obedecer. Quem realmente encontra com Jesus é mudado, se posiciona e obedece. Um coração tocado por Jesus é pronto para obedecer. E aí nós terminamos no verso 39. Verso 39. Aleluia, glória a Deus. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. E o eunuco não o viu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Existe uma direção. É na obediência que o propósito se manifesta. A gente vai entendendo essas coisas. Jesus é revelado na palavra. A verdade, a fé verdadeira corresponde com obediência. E o último, o resultado desse encontro com Deus é alegria. Mas eu acho algo tão lindo aqui, que Felipe é tirado do meio do movimento. Me ajuda. Felipe é tirado do meio do movimento, do meio do avivamento. E Deus fala, vamos lá, para esse caminho. Já pensou Deus te mandando para a faixa de Gaza hoje? Vai para lá nesse caminho, vai. Aí ele vai, encontra o eunuco, alguém importante. Vai se aproximar, vai anunciar o evangelho. O homem vai obedecer, vai ser batizado. E aí quando isso acontece, o que Deus faz? Deus pega o Filipe e arrebata, tira ele dali. Você não entendeu? Tem crente que se você falar para ele, segura essa xícara para mim, você nunca mais tira da mão dele. Você tem que orar, tem que fazer campanha, jejum. Me devolve, está lá. Tem gente que Deus coloca pessoas no teu caminho só para você apontar para Jesus. Não é para você se apossar delas. Não, fui eu que preguei, fui eu que ganhei, fui eu que batizei, ela é minha. Não, quem morreu por ela foi Jesus. Ela é de Cristo, ela é de Cristo. Eu e você não somos o bom pastor que dá a vida, Ele é. Por isso nunca esqueça disso. Guarda sempre isso, seja um João Batista. Ô João Batista, o que está acontecendo lá? Olha, eu só sou amigo do noivo. Nós só somos amigos do noivo. A noiva é dele. Os membros do GC não são nossos. Os membros da igreja, mas eles me amam. Mas eles precisam amar em primeiro lugar Jesus. E deixa eu te dizer, se você não entender, se precisar, Deus te translada. São meus. Não são dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E sabe o que eu acho lindo? Alguns vão ter que fazer, alguns entram em crise quando pensam nisso, né? Mas olha, verso 39. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Filipe não está mais. E o eunuco, olha, cadê o Filipe?
Não sei onde está Felipe, mas ele me apresentou alguém maior. E por causa disso, eu não paro. O meu caminho continua. E não continua de qualquer forma. Continua alegremente. Porque não é sobre Felipe, é sobre Jesus. Só pare o dia que faltar Jesus. Se Jesus precisar tirar os Filipes, as Marias, os Pedros, o João, não tem problema, irmão. Até porque ele tira Felipe para um outro propósito. Como é que você quer viver propósitos maiores da parte de Deus, se apegando com coisas poucas que Ele está te dando? É meu. Irmão, isso aqui não é meu. Eu faço. Estou aqui, talvez sou a pessoa que eu mais fico aqui. Mas se algum dia Deus chegar e disser, ô queridão, vaza. Fui, meu irmão. Fui, porque eu não vou permanecer num lugar fora da vontade de Deus. Se Deus disser amanhã, eu quero você em outro lugar, amém, se é de Deus eu vou. Se é de Deus e ninguém vai ficar triste, vão ficar até mais felizes, porque vão descobrir que tem gente melhor. Aleluia, você vai continuar teu caminho alegremente, caminhando. Então entenda isso, esse encontro com Deus produz alegria. E para nós orarmos, fica de pé por favor. Antes desse encontro, o eunuco buscava, mas agora ele tem entendimento. Antes desse encontro, o eunuco tinha tradições e religiosidade, mas agora ele é convertido e batizado. Não, vocês não ouviram, acho que vocês estavam levantando. Antes do encontro, o eunuco tinha tradições e religiosidade, mas depois do encontro, ele era convertido e batizado. Antes do encontro, ele tinha um monte de dúvidas, mas agora, depois do encontro, ele está cheio de alegria. Quando Felipe o encontra, ele tem dúvidas. Quando Felipe o encontra, ele tem questionamentos. Quando Felipe o encontra, ele não conhece a verdade. Mas agora, depois do encontro, ele tem vida, ele tem luz, ele tem conhecimento, ele sabe da verdade e ele caminha em alegria. E eu quero declarar essa alegria, esse conhecimento, esse entendimento, essa iluminação da revelação sobre a tua vida em nome de Jesus. Quantos recebem aí nessa noite essa palavra?